Bom dia, colegas do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada da UNB. Hoje vamos apresentar o trabalho relativo à matéria Data Mining, Procure Risk, score de risco de fornecedores em contratações públicas visando o aprimoramento de controles internos. Guilherme, eu, Nilson e o Rodrigo vamos apresentar tópicos, motivação, trabalhos relacionados com a metodologia que utilizamos, a modelagem de dados, resultados e trabalhos potenciais futuros. Primeiramente, compras públicas. Todos já sabemos, é volumoso, é complexo, tem ritos legais rigorosos. Vamos olhar só os números para ter uma pequena noção, né? E nível Brasil, são 87 mil processos ano que passam por todo esse trâmite. 546 mil fornecedores cadastrados, onde tem que ser avaliada a integridade de cada um deles e também se oferece algum tipo de risco. 93 bilhões em compras homologadas. Agora vamos olhar um pouquinho mais o BIT. Vamos olhar o CER, por exemplo. Compras homologadas 12 bilhões, aproximadamente 2% do valor total do Brasil. E, se a gente for olhar, isso seria o próximo de várias instituições também. Então, podemos aqui dizer que é uma situação que se expande para vários outros órgãos. São 45 mil fornecedores cadastrados e 4 mil processos homologados. Tudo isso, considerando ritos legais rigorosos, você vai considerar dificuldade de pessoal, orçamento apertado, e mesmo com todos os controles possíveis, não é difícil de se ver nos noticiários, por exemplo, caso de fraude na pandemia com a Covid-19. 39 milhões de fraude que deixaram de ser utilizados pela sociedade. Então surge a pergunta, considerando todo esse universo amplo, considerando essa escassez crescente de pessoal, a redução, cada vez fazer mais com menos, e que isso é um problema que se expande para várias organizações, como nós podemos ajudar os controles internos a melhor priorizar quais fornecedores avaliar? Para isso, trazemos aqui alguns trabalhos relacionados em uma crescente de complexidade. Primeiramente, trabalhos relacionados a role-based, ou identificação de padrões de risco. Trouxemos aqui, interessante, o trabalho do Capanese, que nos baseamos também nele, onde surge essa ideia de você ter vários datasets, criar uma base unificada e nessa base você conseguir ter padrões de risco. E também, mesmo sendo a princípio a fase inicial, mas tem trabalhos relevantes como o Alice, da CGU, que tem trilha de auditoria considerando os editais que são lançados diariamente nos diários oficiais. Aqui identificamos a oportunidade de melhoria em relação a ter um score de risco ligados à predição, ligados a ferramentas, algoritmos. Já partindo para essa evolução, identificamos trabalhos com modelos supervisionados. A grande vantagem é que eles utilizam a base de punições como o rótulo. Identificamos aqui alguns trabalhos, inclusive da CGU, perdão, da UNB, onde temos Romel e Salles, também temos mais à frente trabalhos com a Ralha, e já identificamos aqui alguns algoritmos, por exemplo, regressão logística, Decision Tree, Naive Bayes. Pontos de melhoria que identificamos. Os atributos que são considerados olham apenas para a empresa, não identificam informações sobre sócios. E também não observamos rebalanceamento, mas são trabalhos extremamente relevantes se nos baseamos neles. Por fim, algoritmos mais avançados, como análise de grafos, deep learning. Identificamos poucos, mas quer dizer que existe uma oportunidade de pesquisa nesse ponto. Alguns trabalhos, inclusive da CGU também, utilizando grafos para identificação de conluios, regras de associação e, inclusive, outros domínios, como fraudes contábeis e compras online, que também podemos trazer, importar para a utilização de compras públicas, né? Alguns modelos utilizando autoencoders e grafos também para compras online, né? Pontos de melhoria que podemos trazer isso para o nosso trabalho. Mais para frente, vamos falar sobre a metodologia utilizada. O Guilherme pode explicar melhor. Com você, Guilherme. Valeu, Nilson. Basicamente,
Como metodologia para esse trabalho, tivemos a CRISP-DM, que envolve compreensão, análise, processamento para uso em modelos dos dados, né? Então, resumindo, a ideia é que para ter um modelo de classificação desses entes públicos, foi necessário levantar os dados dos entes. Então, por exemplo, da Receita Federal, podemos levantar CPF, CNPJ, e se essa pessoa que é dona de empresa ou não é uma pessoa politicamente exposta, por exemplo. Podemos ver se essa pessoa recebe benefícios sociais, Bolsa Família, Auxílio Brasil. Se podemos ver se essa pessoa tem interesses políticos, se ela é doadora para partido, se ela doa volumes muito que não estão de acordo com, por exemplo, uma licitação. Se essa pessoa ganhou uma licitação e ela não tem um valor não condiz, por exemplo. Podemos ver punições, sanções e da compras nets, mais importante, podemos ver contratos de fornecedores. Esses dados estão abertos ao público, geralmente são bancos de dados, arquivos CSV. A ideia é que eles passaram por um processo de ETL e foi tudo para um data lake na cloud, na Google Cloud, né? Então podemos dividir, é possível dividir cada um desses conjuntos de dados baseado em sua origem em um dataset diferente. Dentro desse dataset temos as tabelas que retiramos originalmente, né? Então podemos pegar CPF das pessoas, podemos pegar o CNPJ dessas pessoas. E a ideia é que com o estudo unificado isso seja de fácil consumo para um treinamento do modelo. Então teremos atributos desses datasets baseados em empresas, sócios, relacionamento entre eles, né, ideia de grafos e concluio. Então pode passar. Então, como foi dito, né, a um nível de feature engineering no escopo da empresa, é possível você ver se o CNPJ dessa empresa é inativo, se está baixado, se a criação é muito recente, a empresa ganhou, por exemplo, uma licitação muito cara. Qual é o capital social dessa empresa? Qual é o porte dessa empresa? Se essa empresa tem um CNPJ com punições, sanções, se a pessoa que é sócia dessa empresa tem dívidas ativas, ou, por exemplo, até mesmo notícias negativas, né? Por exemplo, um processo de web scraping online, por exemplo. É possível pegar essa feature a um nível de empresa. No escopo sócio, podemos ver se o sócio tem punições, sanções, se recebe benefício, se tem um CPF inválido, se é politicamente exposto e, consequentemente, se talvez é um sócio doador do TSE. Podemos ver se um conflito de interesse é nesse nível. É, o escopo de relacionamentos dialoga muito com a ideia de grafo, de que podemos determinar qual é o relacionamento entre pessoas com nível com dívida ativa. Então, esse relacionamento pode ser feito a três níveis se essa empresa está com uma dívida ativa, a três níveis numa base de sanções, um relacionamento de sanções e a três níveis de falecido. No escopo de licitações e contratos, é possível analisar quantidade de contratos, ticket médio, objeto de contrato e a UF desse contrato. Então, né, tendo definido as empresas, temos a variável independente, né, que é caracterizar se essa empresa faz parte do SEIS, né, que é o Cadastro de Empresas Impedidas e Punidas. Dentro do dataset que descreve o 6, podemos ver a fundamentação legal por trás do motivo dessa empresa estar nesse dataset. A ideia é que, para a caracterização dos dados que foram levantados, utilizou-se o termo fraude. Então, buscou-se todas as empresas que acabaram caindo em fraude que estão no 6. Então, para isso, a base total de treinamento conta com 1.022 registros, uma base desbalanceada, com 190 registros de empresas com punição, que vão servir para treinar modelos. Eu vou passar a palavra agora para o Rodrigo. Valeu. Muito obrigado, Guilherme. E seguindo com os nossos resultados, podemos visualizar na tabela exposta que nós usamos as seguintes métricas: o Accuracy Test, o AUC, a Precision Score, o Recall e o F1 Score. Foram avaliadas 25 modelos formados por 7 classificadores, mais 4 formas de rebalanceamento dos dados e o dado original sem rebalanceamento.
Os resultados estão apresentados tabularmente e neles nós conseguimos entender, visualizar que a Random Forest com o undersampling performou melhor na maioria dos indicadores. Entretanto, a Random Forest com o Smooth, ela performou melhor no indicador Precision Score. Então, isso pode indicar, de acordo com a avaliação de negócio, dentro do órgão, dentro da entidade responsável pública por tomar essas decisões, talvez seja mais interessante avaliar o dado que foi o sampling baseado em criação linear de um criador sintético, com criador linear de dados sintéticos. Como observações iniciais, nós podemos entender que, por ser uma base com atualizações semanais, é possível que os dados tenham mudanças e essas mudanças sejam refletidas em modelos com resultados melhores no futuro. O resultado com o desampling performou melhor, na grande maioria, e considerando ainda os resultados limitados. O rebalanceamento das bases demonstrou ser extremamente relevante dentro do objetivo. Aqui nós podemos visualizar a curva ROC do melhor resultado e ver que o Random Forest realmente performou melhor do que a maioria das outras combinações. Pode passar. Potenciais trabalhos futuros, como que a gente pode melhorar esse projeto com novos atributos, no caso, relacionados ao conluio. O conluio pode ser pego, segundo os trabalhos que nós avaliamos e levantamos, cruzando dados de CNPJs com outros CNPJs e vendo quais são os valores propostos por eles dentro das licitações. E com base nisso, a gente usar esse atributo entre as empresas como um indicador mais forte para esse tipo específico de fraude. Também é interessante gerar mais atributos envolvendo grafos. Então, como os grafos demonstram essas relações entre os sócios, talvez cruzar esses dados com verificar se o sócio tem uma empresa no formato MEI ou EIRELI, esses formatos menores, ver se esse tipo de empresa também tem alguma relação com a empresa maior, se os dados em grafos podem ser ampliados para níveis maiores de relacionamento dentro do grafo. Então, é uma outra alternativa. Uma alternativa também citada anteriormente pelo Guilherme foi a busca de atributos reputacionais. Então, basicamente, fazer um web scraping ou uma consulta em redes sociais com o CNPJ ou com o nome da empresa ou o nome fantasia, a fim de encontrar a reputação dela no momento atual. Então, de repente, você pega que ela está muito relacionada a palavras como corrupção, a ilegalidade, termos-chave relacionados, a gente pode acabar criando um novo indicador que representa os relacionamentos e a visão geral do público, da população brasileira a respeito daquela empresa CNPJ. Outra coisa que pode ser desenvolvida são outros modelos, como o XGBoost ou modelos com stacks, feitas com os modelos que já performaram melhor. Então, o uso de novas técnicas pode ser investigado também, o uso de técnicas diferentes de sampling, uso de deep learning e também o uso de seleção de features ou de tuning de hiperparâmetros para melhorar a performance geral dos modelos que nós já encontramos. O que pode auxiliar nos indicadores citados anteriormente. E é isso, nós aguardamos suas perguntas e muito obrigado.